Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 8 de julho. Mais uma vez, o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pela paciência, assistir o Modesto, a TV Zoom, o Pensando no Friburgo, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E quem vem assistindo as últimas 7 edições aqui do programa, sabe que eu estou conversando com os chamados pré-candidatos da terra e que irão buscar junto às convenções dos seus partidos, uma vaga para concorrer nessas próximas eleições, nas eleições de 2 de outubro, a uma cadeira de deputado federal ou deputado estadual, não é? Já passaram pelo programa o Edson Frávio, pré-candidato a deputado federal, Maria Osanda Rádio, pré-candidata a deputado estadual, Coronel Robadei, pré-candidato a deputado federal, Zezinho do Caminhão, pré-candidato a deputado estadual, Conte Bittencourt, pré-candidato a deputado estadual, Marcinho Alves, pré-candidato a deputado federal, e Marcelo Verli, pré-candidato a deputado estadual. Esta noite receberá um nome que postulará junto à convenção do seu partido uma vaga a deputado federal. Enfim, este é o tema do programa desta noite. E as entrevistas com os pré-candidatos da terra a deputado continuam no Pensando na Friburgo. No entanto, antes de apresentar o convidado desta noite, cabe informar uma exigência da legislação eleitoral. O pré-candidato, em hipótese alguma, poderá pedir votos neste programa sob pena de ter que encerrar a entrevista. Eu sei que ele não fará isso porque ele é experiente, sabe dessa proibição legal e eu sei que eu não vou ter problema, mas eu tenho que registrar que assim exige a legislação eleitoral. Isso feito, está aqui comigo Gilberto Salarini, pré-candidato a deputado federal, tá? A quem eu agradeço pela participação e o meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite, amigos e amigas de Nova Friburgo e região. É um prazer imenso, Modesto, em poder estar participando aqui deste programa com você. Mais um programa, né? Mais um. Lembrando sempre que eu canso de afirmar, o Pensando no Nova Friburgo completou recentemente 20 anos, né? Verdade. E foi numa noite de 8 de maio de 2002, numa quarta-feira. Você está com uma boa memória. Você e mais 4. Fizemos o primeiro. Fizemos o primeiro com o Salvador à frente, isso. Eu do lado, o Romildo tá do outro lado. Isso aí. Você, Vanozinho, Jorge Carvalho, Jânio Carvalho e Valentim. Valentim. Né? Verdade, fizemos o primeiro Pensando no Nova Friburgo. Foram 2 horas e na semana que vem, seguinte, repetimos todo mundo de novo. Todo mundo. Em 2 horas não gastamos o assunto. Verdade, né? Verdade. Então, mas o tempo passa, né? Você é veterano, você inaugurou esse Pensando. É verdade. E está retornando hoje. Gilberto, vamos lá ao tema da noite. Você é uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Você foi vereador várias vezes, presidente da Câmara, foi vice-prefeito, atuou como prefeito, foi secretário de governo, foi secretário de municipal, ou seja, você tem uma longa experiência, muita gente te conhece. Mas, como esse programa hoje, ele não vai somente para a TV a cabo, ele vai para as plataformas digitais e certamente terão pessoas que, de repente, principalmente os mais novos, que não conhecem Gilberto Salarini. E para aqueles que conhecem, eu acredito que não custa você fazer uma retrospectiva sobre quem é Gilberto Salarini, inclusive lá das suas origens, sua passagem pelo meio político. Fala um pouco sobre Gilberto Salarini, para quem não conhece Gilberto Salarini, saber Gilberto Salarini da família lá de Conselheiro Paulino, né? Isso, lá de Conselheiro. Bom, Modesto, na verdade, eu iniciei a minha vida aqui
em Friburgo como funcionário do INSS. Eu sou funcionário do INSS aposentado, por lá trabalhei 35 anos e 2 meses, né, na Previdência, funcionário concursado. É um prazer de ser previdenciário. Abraço todos os meus colegas previdenciários. Na época, quando não tinha ainda computador, que a gente fazia as aposentadorias no cálculo manual, né? Então, a gente é daquele tempo. Então, passei longo tempo aqui na Previdência Social, que eu comecei como funcionário de carreira e terminei como gerente geral do INSS da região, que eu tive o prazer de ir galgando até chegar no nível máximo da hierarquia de funcionário da Previdência. E, dentro disso, nós começamos em 82. Em 82, eu tive o prazer de ser convidado pelo Dr. Heródoto para ser candidato a vereador. E, pela primeira vez, eu obtive uma votação expressiva, fui o segundo mais votado. Na época, teve um candidato mais votado aqui, mas eu fui o segundo mais votado. Me elegi naquela época, em 82. E em 82 foi um mandato de 6 anos, né, que era para... Foi 6 anos. 6 anos para poder chegar na outra data. Então, aí vim e, com isso, eu fui reeleito por 4 mandatos. Né, e tive o prazer de dirigir a Câmara por 2 períodos também, como presidente da Câmara. Né? Em 96, fui convidado pelo Dr. Heródoto para ser o seu candidato a vice-prefeito, que me honrou muito, né? Graças a Deus, eu tive bons professores na política, né? E o Dr. Heródoto foi sempre uma pessoa que... Heródoto, Paulo Cordeiro, sempre, Rafael Jacu. Grande, né? Rafael Jacu. Rafael Jacu. Eram as pessoas que eram ligadas ao nosso grupo político e que a gente aprendeu muito com isso. Né? E eu tive o prazer de ser o vice-prefeito do Dr. Heródoto nesse período e fui vice-prefeito de Nova Friburgo e também, no período do afastamento dele, quando ele teve que se ausentar por motivo de saúde, eu assumi a prefeitura municipal. Então, eu também fui prefeito interino de Nova Friburgo e que dá a experiência, o conhecimento que a gente precisa na vida pública para a gente poder galgar um cargo como pré-candidato a deputado federal. Então, eu estou aguardando, Modesto, as convenções, né? Eu fui convidado pelo MDB, pelo partido no Estado, para colocar meu nome aqui na região e eu tenho certeza de que a gente vai conseguir a aprovação na convenção e vamos colocar a nossa campanha na rua assim que for homologada a convenção e registrado o nosso nome. Agora, que grandes lições você acredita que, por exemplo, você fala muito de Heródoto, que grandes lições você acha que Heródoto deixou que você acredita que possa, caso você seja aprovado em convenção, caso seja eleito, e você possa, digamos, levar para Brasília? O que você acredita de mais importante que o ensinamento? A gente sabe, o doutor Heródoto, eu lidei com ele muitos anos, né, trabalhei nas empresas dele, aprendi muito com ele, mas eu fico perguntando você, nível político, que grandes lições você acha que ele deixou que poderiam ser úteis caso você chegue a Brasília, claro, desde que... Modesto, você me faz uma pergunta que eu volto ao tempo e me vejo no Cordoeira, no bairro Cordoeira com Heródoto, levantando aquilo. Isso até me emociona muito. Levantando aquela área, que aquela área, a maior parte daquela área era do INSS. E ele, com aquele jeitão dele, conseguiu pegar aquela área toda e fazer o primeiro grande projeto habitacional popular, né? Popular, lá no Cordoeira. Com uma construção decente, né? Que dá condições da pessoa viver e morar. Então, eu acho que, entre outras coisas, e todas as grandes obras que tem no município de Nova Friburgo, foram idealizadas, foram feitas, foram construídas quando o prefeito ou quando o secretário de Estado, que Heródoto foi secretário de Estado. Foi quando ele fez o viaduto. Olha, gente, se não tivesse esse viaduto hoje em Nova Friburgo, que seria de Friburgo?
E na época eu sei das dificuldades que ele teve nas desapropriações dessas casas, desses terrenos, para poder fazer a construção desta obra que hoje atende a todos nós. Então, Heródoto tem obras que a gente se vê e analisa e reflete de que numa deputação federal você pode levar para outros municípios aquilo que foram feito aqui e que deu certo, né? Então, Modesto, eu fico, quando eu falo nele, eu me emociono porque boas lembranças sempre vêm à mente e tudo aquilo que ele pensou em fazer, realizou, sempre fez grandes governos, né, para o município. Então, você vê que na época nós tínhamos até o cartão verde de saúde, né, que foi lançado naquela época. Que infelizmente não deram continuidade. Não deram continuidade, mas aquilo era um avanço muito grande dentro do SUS. Porque aquilo você tinha toda... naquela época ele já pensava na informatização que hoje existe dentro da saúde. Então, naquela época, que não se tinha ainda computador instalado, mas ele já tinha essa visão. Então, as boas coisas nós vamos tirar e vamos levar para a nossa vida pública futura. Agora, você poderia estar pleiteando uma vaga para concorrer a deputado estadual ou federal. Você optou por federal. O que te motivou você... É uma questão só de curiosidade, porque os dois são importantes para a nossa região. Eu optei por federal, uma que o partido para aqui, para a região, não tinha um candidato a deputado federal. Então, eles me perguntaram, você gostaria de ser candidato a deputado, pré-candidato a deputado federal na região? Eu disse, tranquilo, porque eu já fui candidato a deputado estadual em 2002. Em 2002 eu fui candidato a deputado estadual e tive 14.887 votos, tá? Naquela época. Fiquei na quarta ou quinta suplência. O partido estava com a legenda muito alta. Mas então eu optei porque, além do partido não ter candidato na região para federal, eu acho que eu posso, com a minha experiência de executivo, com a minha experiência de prefeitura, ajudar muitos municípios dessa região. Eu acho que com a minha experiência de legislativo, que eu fui vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara, né, vice-prefeito, prefeito interino, secretário de governo, eu acho que eu posso, com essa experiência do legislativo e executivo, ajudar muito aos municípios, ao município de Nova Friburgo e aos municípios da nossa região, trazendo os verbas, porque nenhum município vive sem as emendas parlamentares. Então, nós temos esse compromisso com a região, nós conhecemos a região, nós conhecemos todos os municípios que englobam essa região da Grande Nova Friburgo, né, da região centro-norte fluminense, da região do noroeste, da região serrana de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que com a experiência que eu tive nesses meus anos todos de legislativo e executivo, na Câmara Federal eu posso ajudar muito estas prefeituras e esses municípios. Eu acredito também, não é só emenda também, né? Você lutando em Brasília, qualquer representante de Friburgo, eu defendo os candidatos à terra, porque eu penso, por exemplo, além das emendas que hoje são impositivas, né? Verdade. Hoje não é como no passado, que o Congresso votava e o presidente ia cumprir se quisesse. Hoje não. Hoje ele tem que cumprir. Mas também eu acredito que o papel do deputado federal, né? é carimbado. Ele tem outros também, ele tem contatos, ele pode... Lógico. Você tem um BNDES da vida, você tem outros órgãos, você pode trazer... Você tem acesso aos ministros, né? Não, você é um corretor de soluções, né? Junto ao governo federal, então você tem acesso a tudo. Então, um deputado federal com identidade com os municípios, ele ajuda muito a região.
Então, eu acho que eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer. É por isso que a gente coloca o nome como pré-candidato e, com certeza, a gente vai voltar em outras oportunidades para poder aqui chegar já com um registro, para a gente conversar com mais abertura, mas eu tenho certeza que eu posso ajudar muito essa região. Eu defendo, como eu disse, a legislação eleitoral não impede, por exemplo, que o pré-candidato peça voto, mas eu posso exortar a população a votar em candidatos da região, sim. Não existe um impedimento legal para que eu diga isso, porque eu entendo a importância de que nós tenhamos. Hoje nós não temos em Brasília um nome. O que deveria nos representar, ele está procurando representar outras coisas, que é o seu Grauber Braga. A mim, ele não representa a mim nem nossa cidade. Então a gente precisa de ter gente em Brasília, como a gente precisa ter gente na Alerj. E Nova Friburgo tem mais de 150 mil votos. Então, tem mais de 150 mil votos. E vai ter muita abstenção, né? Cara, tem muita abstenção, mas eu acredito que tem condições de fazer deputado estadual e deputado federal. Nós temos eleitores para isso. Temos sim. Né? É só a gente pensar, e aqui eu reflito, porque já não preciso mais ir votar. O TSE fez uma campanha para o jovem ir votar e agora está fazendo uma campanha para o idoso também ir votar. Então, eu acho que é uma participação muito democrática e um dever cívico de todos nós, enquanto estivermos vivos, e sair de casa com 60, 70, 80 anos e ir lá e votar no seu candidato. Então, eu acho que a gente precisa disso. E o voto consciente, aquele voto consciente que nós precisamos dar. Você reflita, analise os candidatos. Você vê os candidatos da nossa região, que falam na nossa região, que têm conhecimento da nossa região, dos nossos municípios, e com aqueles candidatos que vêm de fora, que passam por aqui só em época de eleição. Nós estamos aqui, nós temos o endereço aqui, né? Nós podemos ser cobrados por aqui. Eu sempre falei, como vereador, que o político é o corretor de soluções. Você resolve o problema de todo o município. Você tem que ter condições e conhecimento para isso. E eu sei, Modesto, que a gente aqui em Friburgo é o centro convergente dessas cidades circunvizinhas aqui. E nós podemos daqui fazer muito por esta cidade. E eu tenho um relacionamento muito bom com os prefeitos da região. Eu tenho muito relacionamento. Então, até pela nossa vivência política que nós temos de muito tempo militando junto com essas pessoas que ontem eu era vereador junto com a gente e hoje são prefeitos dos municípios. Então, a gente pode, de fato, com mandato na mão, hoje eu sou pré-candidato, amanhã eu posso ser o deputado da região. E terei muito orgulho de não só ajudar o nosso município, mas ajudar todo o município, ajudar todo o estado do Rio de Janeiro. Você vê como é a importância de Nova Friburgo. Tem dois fatos bem relevantes que mostram isso. Você lembra quando se mexeu com a proibição dos ônibus intermunicipais de usarem ponto na avenida, como houve uma chiação? Mas eu moro em Duas Barras, eu moro em Bom Jardim, eu moro em Cordeiro, mas eu vou a Friburgo sempre. Quer dizer, as pessoas buscam soluções a Friburgo. Se você quiser lá no Raul Sertã, vai descobrir que grande parte dos internados lá são dessa região. Ou seja, então, nós estamos falando, e esse programa... É uma grande Nova Friburgo. É uma grande Nova Friburgo. Esse programa, como ele atinge, eu sei porque eu tenho telespectadores que não moram em Friburgo, hoje com a facilidade, né, da internet. A semana passada mesmo, o pré-candidato que esteve aqui, uma jovem até, para a minha idade, eu tenho 30 anos, ela, Modesto, eu vi fulano no seu programa, eu estudei, ele foi meu professor, não sei o quê. Ela mora lá em Cordeiro, ou seja, então é a área de influência de Friburgo. Foi professor aqui em Friburgo. Mas era de Cordeiro. Mas era de Cordeiro. Marcolinho, está na hora do intervalo, podemos ir? Então vamos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos retornamos conversando hoje com o Gilberto Salarini, que é pré-candidato a deputado federal. Voltamos já, tá? Uma
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com Gilberto Salarino, que é pré-candidato a deputado federal. Gilberto, você já falou que está afiliado ao MDB, né? Que é o partido que você vai buscar, que é na convenção, que ele transforma a sua pré-candidatura em candidatura. Por que esse partido, hein? Até porque você tem tradição você teve uma tradição muito grande de ficar em outro partido, né? Sempre tive. Foi a primeira eleição que eu tive em 82 com o Dr. Aródio foi a Arena, depois PFL, depois foi o PPB e PP. Né? Agora foi um convite que eu recebi do presidente do partido, que é muito meu amigo do meu filho, e fez um convite e abrindo a vaga aqui para pré-candidato a deputado federal, o deputado Leonardo Pisciani, que é o presidente regional do MDB, no estado do Rio de Janeiro, e fez o convite e eu prontamente aceitei, até pela ligação que a gente tem de muito tempo, né, de amizade, então eu aceitei e ele abrindo essa vaga aqui, uma vaga de pré-candidato a deputado federal. Então, esse é o motivo e onde eu visualizo, Modesto, que eu vou voltar a repetir o que eu já falei, com a experiência administrativa que a gente tem do Executivo e do Legislativo, a gente, como deputado federal, se a região me der condições de chegar, se a região me der essa condições de ser pré-candidato, de ser o deputado, eu vou ajudar muito a região. Eu tenho certeza que vou ajudar muito. E a nossa região precisa de um representante. Como você disse, um representante que tenha identidade com os municípios, um representante que tenha identidade com a população, um representante que possa ajudar o município. Então, eu tenho certeza que nós, como pré-candidato, vamos trabalhar muito para que aconteça na convenção, a nossa escolha e o nosso registro para que a gente possa ir para a rua e começar a trabalhar e pedir votos. O partido, o MDB, sempre foi um partido, né, grande, né? Hoje, com essa salada de letras que tem no Brasil afora, né? Que hoje nem letra, agora é nome, né? Agora é nome. Agora pegou essa mania de nome, que começou lá na França, e agora tem um monte de partido. Tem um monte de partido aí que tem nome. Agora, o PMDB já foi dominante, né? Hoje o Congresso, se você analisar o Congresso, ele está muito dividido, né? Tem muita gente. Você sabe, o PMDB
Você sabe, a nível estadual, se ele pretende lançar candidato a governador, ele vai acompanhar outro? Não, pelo que eu senti em reuniões que nós tivemos, eles estão apoiando o atual governo. A reeleição, A se reeleição caso ele do seja, Castro, né, que ele passe pela convenção, seja, né? Acredito que sim, que seja um apoio ao Cláudio Castro, né? Agora, você está falando aí que você foi convidado pelo presidente do partido, né? O Leonardo Pisciani. A gente sabe que ele é um nome importante na política do Estado, né? A família Pisciani é uma família importante no Estado. Mas, de qualquer forma, você já, na sua vida pública, você já passou por muitas convenções. Muito. E eu tenho certeza que você já viu gente chegando nas convenções rindo à toa e saindo tristinho, né? Muito triste. Porque, às vezes, a convenção, você acha que vai chegar lá, a convenção vai lhe conceder a vaga e, na hora H, ela falou, meu amigo, não, você está querendo, nós te prometemos, mas aconteceu um problema, não deu. Você, mesmo sendo convidado pelo presidente do partido, você acredita que você não corre risco de ter esse dissabor, não? De chegar lá e, ó, nós resolvemos aqui a região de Friburgo, nós não tem um nome aqui. Como é que você analisa isso? Isso preocupa a todos, né? Não acredito que aconteça, né? Não acredito que isso venha a acontecer. Mas, se acontecer, eu tenho a consciência de que eu fiz o meu dever, eu coloquei meu nome como pré. Não acredito que isso aconteça, até porque eu acho que o partido, quando analisou, pesquisou e me convidou, ele analisou o nome, a vida, né, do pré-candidato Gilberto Salarini. Então, eu acredito que isso não venha a acontecer. Mas eu estou preparado para tudo, Modeste. A gente que está na política está preparado para tudo. Você falou bem. Até porque você já viu de tudo, né? Até boi voar, né? Boi voar, você disse que boi não voa, mas até boi voa, em política voa. Então, isso eu dizia um grande companheiro meu, o vereador Jorge Carvalho, sempre falava isso, que só não viu boi voar. Mas a verdade é isso. Você pode acontecer tudo, mas não acredito que isso venha a acontecer, até porque, Modeste, eu acho que nós temos um nome que pode ajudar muito a legenda do partido aqui, né? Então, eu acho que eu assim que puder sair, começar, você vê que eu estou fazendo o meu lançamento, Modesto, eu estou fazendo o meu lançamento de pré-candidato aqui no seu programa, no nosso programa. Né? O seu, porque você inaugurou esse programa. Então, no nosso programa. Então, eu tive o prazer de estar aqui hoje fazendo o lançamento. Então, a sua pré-candidatura. A minha pré-candidatura. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a saber que você é candidato, que você pretende ser candidato, aí começa a coisa, um crescente também. Isso tudo, e evidentemente que todo partido, eles vão sempre ficar fazendo pesquisa, vendo como é que está o crescimento dos candidatos, né? Até porque o presidente também é candidato a deputado federal, né? Então, eu acredito que a gente vai ter o registro, a gente vai passar na convenção e que nós vamos ser um dos candidatos eleitos, né? Um dos candidatos eleitos, um pré-candidato eleito aqui no município. Ou seja, o partido vai oferecer a vaga a você? Eu acredito que sim, eu acredito que não vou ter essa decepção. Mas quer dizer, nós já estamos perto das convenções. As convenções começam daqui a 15 dias, 15 né? dias. Nós estamos gravando, o programa está indo, você que está assistindo em casa o INEP na sexta-feira, dia 8, mas nós estamos gravando o programa na quarta-feira à tarde, dia 6. As convenções começam menos de 15 dias, começa dia 20. Dia 20. E é uma janela de 15 dias só, dia 5 de agosto acaba. É verdade. Ou seja, essa novela aí de quem vai ser pré-candidato, vai deixar de ser pré-candidato. Para ser candidato? Ou vai ser candidato ou não, ou vai, digamos, sair, digamos, batendo bumbo como candidato, ou, né? Ou sair chorando, né? Chorando com lenço na mão, a gente vai saber já, né? Falar nisso, você já sabe quando vai ser a convenção do seu partido? Não, ainda não. Não tá, não, ainda não. O MDB costuma fazer lá no final, no né? final, sempre deixa para o final. É tradição do MDB. Mas ainda não tem a data, não. Mas o nosso presidente aqui do local está no Rio de Janeiro hoje e pode ser que ele traga essa informação que a gente precisa. Aliás, ele ficou até de passar por aqui, que ele estava subindo.
mas eu não tenho essa informação ainda. Mas assim que tiver, eu te passo. Mas, de qualquer forma, está próximo. Está próximo, está próximo. Digamos que há menos de um mês nós saberemos quem tem garrafa para vender na eleição. É verdade. Agora, você tem direito ainda de não querer. Tenho. Passa pela tua cabeça, puxa vida, porque a gente sabe que você, por exemplo, a sua família já se acostuma com você no meio político, né? Mas é difícil, né? Mas vai saber até que ponto eles estão... Papai, meu marido não está afim, não. Você acha que você corre o risco de você falar, quer saber de uma coisa? Eu pensei nisso, mas eu não vou em convenção nenhuma. Você acha que corre esse risco? Não, Modesto, eu acho que antes da gente se lançar pré-candidato, isso tudo já foi vamos dizer assim, uma maneira de você conversar, principalmente com a família, que eu digo sempre, se você, e aproveito aqui para mandar um beijo, um abraço forte para minha mulher Regina. Então, se você não sair bem de casa, se você não tiver apoiado, a sua esposa pedindo voto para você, a sua esposa pedindo no telefone, as amigas, o marido é candidato. Se você não sair bem de casa e com toda a família, você não pode ir para a rua fazer campanha. Se você não tem um apoio aqui, como é que você vai ter esse apoio? Então, eu acho que você primeiro, antes de tudo, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre, desde 82 que venho sendo candidato, acima de tudo, a gente primeiro conversa, analisa, verifica tudo pró e contra, para a gente poder ir para a rua, porque você tem que ter a sua base. A sua base é a família. A sua base é a família, seja ela política, seja ela familiar, a sua base é a família. Se você estiver bem, tranquilo. Eu não acredito, Modesto, que depois de você se lançar pré-candidato, a não ser que você tenha uma situação dessa em convenção, né, que tudo pode acontecer. Mas com relação de você desistir, pode ser até, né, que aconteça um outro fato maior. Mas por isso desistir, não. De jeito nenhum. Eu tenho o propósito de ajudar a minha região, de ajudar os municípios da nossa região e do estado do Rio de Janeiro. Então, por isso que eu estou sempre na vida pública trabalhando nesse sentido. Modesto, quando eu trabalhei para transformar Nova Friburgo num grande centro universitário, eu era vice-prefeito do Heródoto. Ainda disse para o doutor Heródoto, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, nós temos que trazer, porque olha aqui, como as pessoas procuram ter uma faculdade de Direito aqui em Friburgo, e nós não temos. Todos nós vamos fazer Direito fora. Valência. Eu mesmo comecei a ir para Valência para fazer Direito, depois desisti, porque aquilo é um absurdo que se fazia. Né? Companheiros morreram, muita gente de Friburgo batendo de carro. Então, nós começamos a trabalhar em cima disso. E você falou nesse próprio programa aqui, você falou muitas vezes sobre o trabalho que você fez. Falei muita coisa. Então, eu acho que hoje a gente tem que continuar com isso, que a região precisa. A região precisa muito que você transforme isso aqui num grande centro universitário. Você vê, já tem faculdade de medicina em outros municípios menores que Nova Friburgo, já tendo faculdade de medicina que nós não temos. E nós temos espaço para isso. Logo, e nós temos um hospital regional. Temos um hospital regional. Ótima escola. Então, eu trabalho muito em cima desse ponto. Eu acho que a educação, quando nós trouxemos a Estácio para cá, foi no sentido de atender uma clientela estudantil que procurava o curso de Direito. Que quando nós fizemos o levantamento daqui até Pádua, até Miracema, 80% queria o curso de Direito. Mas você vê que veio o curso de Direito, depois veio a Universidade Estácio Sá para cá, com outros cursos, né? Hoje é uma realidade, e depois que nós conseguimos trazer o curso de Direito, a Cândido Mendes também conseguiu a autorização para o curso de Direito, então eu acho que nós podemos continuar a trabalhar em cima disso, para trazer outras faculdades, outras universidades, não só particulares, mas também estatais, né? Como federal, como... Né? Nós temos a fundação lá em cima, que a gente podia analisar aquilo que está acontecendo,
né? Não sei, acho que nós temos condições de trabalhar muito em cima dessa área educacional. Por sinal, nós já temos 2 universidades importantes em Friburgo, né? A UERJ, né? A UERJ e a própria UF, né? A própria UF. A UF hoje está a odontologia. A odontologia da UF. Mas elas têm que ampliar mais. Isso aí, tem que botar para ampliar mais. Tem que ampliar mais o currículo escolar. Tem melhores instalações, né? Tem que ampliar. Bem, como eu conheço você desde 83 na vida pública, né? Sei do seu trabalho que você fez. Meu agradecimento aí à senhora Regina por permitir que você saísse de casa, né? Porque você disse claramente, isso em qualquer coisa. Até para você ser sócio lá da CEF como você é. Não tenho dúvida. Se a mulher não quer, você vai ser? De jeito nenhum. Ela vai falar assim, já vai para aquele clube? Não é assim? É assim mesmo. É assim que a gente, no final das contas, você usou uma palavra aí que é fundamental sempre, né? O nosso valor primeiro é a família. Lógico, é a família. É a família. Se você vai começar uma empreitada e não tem a família ao seu lado, não vai dar certo. De jeito nenhum. Não vai dar certo. Não vai, não. Só vai dar aborrecimento. Só. Você tem que ter apoio primeiro de casa. Tem. Primeiro. Pode ser para qualquer coisa. Né? Lógico. Pode ser para qualquer coisa. Eu diria até para atravessar a rua, se a mulher lá de cima, ó, vai com Deus, é melhor não ir. É verdade. Agora, Gilberto, você já disse aí sobre por que você optou pela cadeira federal. Mas nós estamos precisando aqui em Friburgo, nós precisamos de deputado estadual. De alguma forma, você já foi candidato a deputado estadual, na época você teve uma boa votação. Em 2002. Eu diria que hoje eu diria que quem tiver 14 mil votos está na briga. Tá. Está na briga. Isso não passou em momento nenhum você repetir a dose de 2002, não? Sim, isso... Porque você falou que houve o convite. Houve. Mas dentro de você falou, puxa vida, será que estadual eu não vou ficar mais perto de casa? Porque Brasília, você sabe que um deputado... claro, a gente está partindo da hipótese de que você vai conseguir seu nome na convenção, depois que você vai ser eleito e vai para Brasília. Isso tudo está no campo das hipóteses. Isso. Tá. Mas Brasília é um outro mundo, né? Fica longe. Hoje, a LERJ, se o deputado quiser, ele vai e volta todo dia. Tranquilo. Até porque a gente já conhece deputados que fizeram isso. Em momento nenhum passou a vontade de você tentar a Assembleia Legislativa, não? Sim, isso ainda pode isso pode acontecer. Isso houve essa conversa também, né? Mas como na região só tinha esta vaga de federal, eu peguei essa vaga porque eu acho que, Modesto, tanto o deputado estadual como o deputado federal, ele é importante, mas o federal, eu acho que o deputado federal ele tem condições de ajudar muito mais os municípios. Eu estou embasado nesse espírito de poder trabalhar para a nossa região, para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós precisamos de ter representatividade na Câmara Federal. E eu tenho certeza que eu posso fazer isso. Eu tenho certeza que a região vai ter um representante que vai trabalhar muito naquilo que ele conhece, naquilo que ele sabe fazer. Então, por isso é a minha opção para deputado federal, pré-candidato a deputado federal, porque eu acho que em Brasília eu posso ajudar muito aos municípios da região centro-norte fluminense, da região serrana, porque são os municípios que mais necessitam de ter apoio na Câmara Federal e hoje, infelizmente, nessa região nós não temos candidato, a não ser aqui de Nova Friburgo, nós temos um candidato a deputado federal, temos um deputado federal, mas nessa região aqui da norte e noroeste nós não temos. Então, só Campos que tem, né? Mas o restante dos municípios não tem. Então, eu acho que eu posso e devo ajudar muito esses municípios. Eu não sei quem é que você está falando que é deputado federal que representa a região. Não sei se você está referindo ao Glauber Braga, é ele? Ele é um deputado federal daqui, né? Eu não considero mais, não. Eu acho que ele abriu mão de ser nosso representante há muito tempo. Mas ele foi eleito aqui em Friburgo, ele é de Friburgo, mas eu acho que hoje ele pensou de outro jeito.
Ele está em... Nós não temos deputado, então. Hoje, para mim, não tem, não, porque eu não vejo ele... A única coisa que eu vejo ele é criando casa lá em Brasília. E nós temos que pensar muito, Modesto, assim, e analisar os candidatos da região, os candidatos da cidade, da região, né? Porque nós precisamos votar nos candidatos da região. Eu também acredito. Nós precisamos votar nos candidatos da região. Eu não estou pedindo voto, eu estou falando que nós devemos pensar... Não, eu estou falando, a gente deve votar nos candidatos da terra. Eu estou falando, eu não estou pedindo voto para A nem para B. Eu estou fazendo uma série de programas, estou mostrando quem poderá ser. Agora, para mim, nós devemos ter. Isso aqui não é questão de pedir voto, ninguém está pedindo voto direto, até porque isso é ilegal. E também eu não poderia fazer isso, permitir que você pedisse, e os outros também não poderiam. Lógico. Então, é uma questão de... Mas eu tenho direito de lutar pela minha região. E a minha região, eu sou Nova Friburgo e região. Eu sou Bom Jardim, sou Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Sumidouro, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Macoco, Cachoeira. O pessoal fala Teresópolis, mas Teresópolis faz parte da região serrana, mas eles têm uma vida mais para lá. Mais para lá, Teresópolis, Petrópolis, eles estão na região geográfica, mas eles têm uma vida diferente da gente, né? Que até Talcara, Pata também tem mais relação aqui do que... Tem lá. Né? Sim. Marcolinho, está na hora do segundo intervalo? Então vamos para o nosso rápido intervalo, no retorno vamos para a terceira e última parte, tá bom? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Estamos retornando, conversando hoje com o Gilberto Salarini, pré-candidato a deputado federal. Gilberto, vamos agora falar um pouquinho do processo eleitoral. Nesse ano, se repetirá nas eleições a mesma fórmula que foi utilizada nas eleições para vereadores em 2020, sem coligações. Você foi candidato sempre com coligações. Com coligação. Pois é, vai ser, se você realmente se tornar candidato, você vai ter que lidar com a situação, né? Como resultado de 2020, o que nós vimos aí, não só aqui na nossa cidade, mas pelo Brasil afora, foi um aumento expressivo no número de candidatos, né? Tanto é que Friburgo, eu não sei se você lembra quantos candidatos tinha quando você concorreu a vereador pela primeira vez. Sei lá, uns 100, sei lá, um pouco mais, até porque eram dois partidos, né? Dois partidos, não tinha isso tudo, não. Não tinha isso tudo, não. Não. Né? Eu não me recordo, não, mas eu acho que eram 32. 32. Eu acho que eram 36, que era o dobro do número de vagas. Acho que eram 36 por cada partido. Cada partido. Então, devia ter em torno de 70 candidatos. 70 candidatos. Nas eleições de 2016 aqui, nós tivemos 200 por candidato. Na de 2020, mais de 550. Mais de 550. Ou seja, dobrou. O formato para essa eleição é um pouco diferente, porque na eleição de 2020, cada partido poderia indicar 1,5 vezes o número de vagas. Essa eleição é mais um do que o número de cadeiras, né? Então vai cair um bocado. Mas, de qualquer forma, é uma eleição que se imagina que vai ter muito candidato. Eu já ouvi, inclusive, de pessoas que sentaram aqui dizendo que ter mais candidato é melhor porque existe uma chance de você entrar com um número menor de votos.
Outros acham que é pior porque vai ter muita concorrência, né? E, no final das contas, eu conversei até com... Você sabe aquele hábito que eu tenho de conversar com vereadores, né? Eu já ouvi de tudo em vereadores que participaram da campanha de 2020 aqui. Como é que você acha? Você acredita que será uma eleição mais fácil para o candidato, mais difícil? Como é que você analisa isso? Eu acho muito difícil. Que você sem coligação, eu acho muito difícil. E por isso que você tem que trabalhar em cima do seu nome, daquilo que você já fez, daquilo que você realizou, daquilo que você pretende fazer. É difícil, mas ela se torna mais fácil que a pessoa fala assim, estou votando em você. Não estou votando em você para ajudar fulano, clã. Então, eu acho que ela é difícil, Modesto, mas quem tem serviço prestado, que trabalhou para o seu município, eu acho que ele leva uma vantagem muito grande. E eu confio muito na população de Nova Friburgo, da região, quando começar a analisar os nomes dos pré-candidatos a deputado federal. Aí, quando analisar, já serão candidatos para valer. Serão candidatos, dos candidatos, então, né? Mas é preocupação só por causa da legislação eleitoral. Eu sei. Eu estou falando aqui na época da eleição, eles já serão candidatos. Somos candidatos. Não importa se você vai ser um deles ou não. Certo. Mas eu estou falando em tese do que você considera, para aqueles que se tornarem candidatos. Eu já disse que é mais difícil, mas eu acho que aí a população começa a analisar. Começa a analisar os nomes, os candidatos, começa a analisar a vida de cada um, aquilo que ele propõe, aquilo que ele já fez, e aí a coisa se torna, acho que o candidato que tem uma ligação e trabalho realizado, acho que não fica tão difícil. E eu acredito muito, como eu disse, eu acredito muito na população em fazer essa análise, né? Por isso é que eu estou jogando meu nome como pré-candidato. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui fazendo em nosso programa, em seu programa, nosso lançamento aqui de pré-candidato. Eu tiro a minha experiência como eleitor, né? Eu nunca fui candidato, nunca passa pela minha cabeça em ser. Eu prefiro votar sem coligação. Porque você vota no candidato. Eu já cansei de votar em Chico, aí vem Francisco pelo outro partido, que muitas vezes você nem gosta tanto. E vai. E ele entra e você fica chupando dele. Então, eu prefiro a eleição sem coligação. Mas, para o eleitor, para mim, é preferível. Se eu escolher o candidato, eu sei que se ele se empenhar, ele não vai trabalhar. Tá bom, reconheço que hoje mesmo o seu candidato pode ter uma boa votação que vai somar simplesmente para ajudar um outro que teve uma votação. Mas pelo menos você tem um direcionamento. Isso. Porque às vezes nessas coligações, você às vezes vê casamento mais esdrúxulo possível, né? Um partido que tem defende uma bandeira, se casa com outro, que é um casamento momentâneo. Agora, esse ano tem a federação, que acabou não colando muito, né? Poucos partidos, né? Foram poucos. Mas a federação, pelo menos, obriga que esse casamento seja mais duradouro, né? Isso. Então, tem que permanecer. Então, tem que ser mais programático, né? Mas a coligação, você participou de muito. Muito. No dia seguinte à eleição, se você bobear, se eu te perguntar os partidos que você concorreu, você sabe. Mas se eu perguntar quem estava coligado com você... Não sabe porque é muita coligação. Duvido. Os partidos que eu concorri, eu sei, mas as coligações não. Porque vinha muito candidato. Às vezes, você vê que vereador mesmo, vereador com 1.200 votos, 1.300 votos, não estava na Câmara, e o outro com 200, 100 votos estava na Câmara por causa das coligações. Né? Então, é muito difícil, mas eu acredito nesse modelo, eu também gosto desse modelo. Eu prefiro também, como eleitor agora. Não, fica mais difícil, mas acho que aquilo que eu falei, acho que o voto tem a identidade e você sabe em quem está votando. Então, você vota no candidato mesmo, você não está votando nele para votar em outro. Dá um tiro para puxar o outro. Isso aí. Agora, tem uma outra questão também, que você também não passou por ela, né? E você vai experimentar esse ano, né?
Eu não sei nem como é que você vai lidar se você se tornar candidato, tá? Como é que se lida com a situação dela, o que você acha? É o financiamento de campanha, né? É o público, né? É o financiamento de campanha do tempo que você foi candidato, você tinha que tirar dinheiro do bolso, o empresário ajudava, a pessoa física ajudava. Agora não. A pessoa física ainda pode colaborar, mas a pessoa jurídica não pode. Mas não. Tem um fundo de campanha, o tal fundo eleitoral, que é muito criticado por grande parte da população, porque é um valor muito alto, apesar que eu falo sempre que a democracia tem um custo, alguém tem que pagar. Mas é muito alto, sim. Mas eu penso que esse fundo eleitoral é muito alto. E também outra questão que não sei, teve pessoas que candidataram em 2020 reclamaram comigo da falta de, digamos, de equidade na distribuição. Não tem. Então, para um vai muito, para outro não vai ninguém. Então, eu queria saber o que você acha desse fundo eleitoral. Caso você torne candidato, você pretende usar, como é que você vê essa situação? Eu acho que a eleição tem que ser mesmo com verbas públicas, para ninguém pegar dinheiro aí de particular para botar em campanha. Agora, o que mata no fundo eleitoral, é a divisão. Essa divisão não é igual. Essa divisão, você vê que a gente tem visto aí que candidatos que têm mais nome, que candidatos eleitos, eles sempre levam uma fatia maior. E, infelizmente, isso aí pode acontecer ainda, né? Pode acontecer, mas nós vamos trabalhar para que a gente tenha recursos suficientes para colocar a campanha na rua. Porque se você não coloca... E sempre partindo do pressuposto que seu nome vai ser aprovado. Evidentemente que eu estou falando isso como se eu passar na convenção e aí eu vou trabalhar e vou brigar para que a gente aqui da região tenha uma participação equitativa, uma participação financeira capaz de a gente poder botar a campanha na rua. Porque não adianta você passar na convenção, Modesto, e não ter condições de botar a campanha na rua. Porque você vai depender do fundo partidário. E como você disse hoje, a pessoa física pode botar até X% do lucro, daquilo que está declarado em imposto de renda. Do rendimento dele que está na declaração do imposto de renda. Então, você não tem condições de fazer campanha. Então, eu acredito que isso aí vai ser analisado pelas lideranças partidárias para que isso não seja prejudicado nenhum candidato. Eu não conheço a legislação, né? Eu não conheço a legislação, vou ser claro que eu não li a legislação que aprovou o fundo eleitoral. Mas vamos combinar, o dinheiro é nosso. Uhum. E eu me sentiria muito mais confortável se, imagina, o Estado do Rio, o partido que você concorrerá, caso tenha seu nome aprovado, vai poder lançar 47 candidatos. Certo. E é um daqueles que tem maior parte no bolo, porque é um dos partidos que tem a maior representação na Câmara Federal e a base de distribuição é essa, né? Isso. Então, para mim, eu se sentiria confortável se a grana que vem para o MDB pegasse simplesmente... Igual para todo mundo. Igual. Tem 47 candidatos? Divide por 47. Divide por 47. Qualquer coisa que não seja isso, está sendo desonesto com o meu bolso. Não, e com a gente, eu acho que se nós, pré-candidatos, não brigar também por isso vai ficar sendo feito. Eu penso o seguinte, os candidatos, aqueles que foram aprovados na convenção, têm obrigação com a população de botar a boca no trombone. De botar a boca. Concordo com você. Meu partido vai receber, a grana é boa, são vários bilhões. Meu partido vai receber 500 milhões, no estado do Rio nós temos direito a 40 milhões, mas eu estou sabendo que tem um candidato aqui que levou 1 milhão e eu estou levando 50 mil. Tem que botar a boca no trombone. Tem que botar. Porque você, Modesto, você vai fazer um trabalho, mesma coisa que esse que está levando, que você falou que está levando 500, o que está levando 50, vai fazer o mesmo trabalho. Ele vai ter a mesma despesa. Vai ter a mesma despesa, vai ter que gastar... Mesma coisa. Então tem que ser igual. A divisão tem que ser igual.
E para a gente poder, para poder você fazer com que a população, porque você tem as despesas, você para botar seu nome na rua, você tem a despesa, você tem despesa. Então, você precisa do fundo partidário. Porque, como você falou, primeiro uma empresa ajudava, outra... Hoje não tem mais isso. Hoje é o fundo partidário que faz essa despesa. Então, tudo que você fizer, e outra coisa, muito controlado, né? Isso vem para o fundo, passa para o candidato só vai poder fazer essas despesas com cheque, tudo certinho. Quer dizer, vai ser muito controlado, é muito melhor para todo mundo, cara. Muito melhor, acabou a eleição, você já está com a sua vida, a sua contabilidade certinha. Tem que fazer direito, porque dinheiro público é dinheiro nosso. Público, Esperamos que dê certo e que... Eu continuo achando muita grana. Eu acho que podia ser mais barato. Não, é muita grana e eu tenho essa preocupação que você tem também. Porque quem está lá em cima sempre começa a trabalhar para que tenha mais participação no fundo do que aquele que está lá embaixo. Não, esse está começando agora. Então mas não, eu acredito que o nosso partido vai trabalhar nesse sentido da igualdade para todos os candidatos. A gente espera isso. Agora nós estamos aí nos últimos 5 minutos, então você tem 4 minutos para responder o seguinte. Porque eu até coloco aqui por fim, mas não menos importante. A cada ano que a gente está vendo aí, até que os votos brancos e nulos não aumentaram tanto, mas a abstenção está aumentando cada vez mais. Como eu sempre falo, primeiro, a eleição no Brasil, para mim, parte de um equívoco constitucional grave, dizer que o voto é obrigatório. Se bem que é obrigatório entre aspas, né? Porque qualquer R$3 você vai lá... Você vai pagar multa. Isso não dá para tomar nem uma cerveja, né? Então é obrigatório e meio fajuto, mas E eu penso que voto é um direito, não deveria ser uma obrigação. Mas o que fazer para levar esse eleitor às urnas? Porque senão, para a gente no Centro-Norte Fluminense, por exemplo, a gente precisa de votos, precisa do voto dos municípios. O que fazer para esse eleitor ir às urnas? Há pessoas que acham que é revolta. Uma revolta meio esquisita, porque ninguém vê. Outros, como eu acredito que nós estamos passando por um momento muito egoísmo na sociedade, que cada um quer que se dane. O que você acha? O que faz para... Imagina você, passou pela convenção, como é que tem que convencer o eleitor às urnas? Hein? É difícil, não é fácil não. A abstenção está aumentando a cada dia, mas também vejo no sentido, Modesto, a falta de bons candidatos. Pode ser também. Falta de bons candidatos. Porque você começa a analisar, eu vou sair de casa para votar em fulano, ciclano, então é a sua opção. Então, por isso é que eu falei no quadro anterior, dizendo assim, em estar colocando o nome, porque nós temos serviço prestado no município de Nova Friburgo e na região, certo? Então, eu acho que o momento da população de Nova Friburgo pode fazer, quando eu falo Friburgo, que a população pode fazer a sua escolha, porque isso reflete nos municípios vizinhos. Então, eu acredito muito na população de Nova Friburgo, que ela venha dar demonstração de que precisa ter os seus representantes na Câmara Federal, precisa ter seus representantes na Assembleia Legislativa, e nada mais do que fazer nós, eleitores, irmos no dia da eleição e fazer a votação nesses candidatos, nos candidatos da terra, nos candidatos da região. Então, nós precisamos da população nesse sentido de pensar no futuro, pensar na sua cidade, pensar na sua região. Então, eu conto com todos vocês, eu conto com só a população. Cuidado para não... Não vou pedir voto de jeito nenhum. Eu conto com este pensamento positivo da população de Nova Friburgo que faz o reflexo para a região. Eu acho que é importante, eu defendo, eu sempre falo, eu não sei quando você tirou o seu título de eleitor. Eu tirei meu título de eleitor, no dia seguinte eu completei 18 anos, eu fui no cartório eleitoral, foi o primeiro documento que eu... Na época só bastava a certidão, não sei se hoje só baixa, mas na época baixava a certidão. Só a certidão. Foi o primeiro título que eu tirei para o meu pai fazer a questão do voto, eu aprendi. Eu tirei também com 18, porque naquela época eu trabalhava no cartório do primeiro ofício, com o doutor Edmário Brown.
Então, antes de completar os 18 anos, eu já trabalhava no cartório. Então, ali dentro mesmo, depois com o doutor Rivaldo, eu comecei a trabalhar nas eleições. Você trabalhou com o doutor Rivaldo Pereira? Trabalhei. Ou friburguense? Eu fui escrevente de justiça durante muito tempo do cartório do primeiro ofício, com o doutor Dimário e o doutor Bahia. O Bahia é o pai do Marcelo Brown, né? Então, eu fui escrevendo de justiça, fiz muita audiência com o doutor Rivaldo, né? Muita audiência. Então, eu também tirei o meu... Com 18 anos já estava pronto. E eu, de 1970 para cá, eu votei no dia 15 de novembro para prefeito e vereador. Até na eleição passada, de 2020, eu nunca perdi uma eleição, graças a Deus. Deus me deu saúde. Eu também. Nunca anulei um voto, nunca votei em branco, porque eu acredito que é um direito meu. Pelo menos eu tenho um direito. Eu sempre falo, hoje eu votei no Sérgio Cabral. Claro, quando eu votei, eu não sabia que ele era um... Mas eu não... você se arrependeu? Não, porque na época a informação que eu tinha, me levou. Mas eu votei. Então eu tenho direito de hoje falar assim, presidiário safado. Agora quem não votou, não foi lá para votar, não fala porcaria nenhuma. Não pode falar. Vai falar o quê? Gilberto, estamos no final aí, estamos nos últimos 30 segundos. Agradeço lá o Marconinho. Obrigado, Marconinho, mais uma vez. Gilberto, agradeço a dona Regina, que está deixando você é verdade. mais uma vez ir para a luta. E o Fabrício, né? Fabrício também, que está sempre com você, também. né? É isso aí. Até a linha para sua despedida. Mas quero agradecer a oportunidade que vocês, aqui da TV, e o nosso programa, Pensando em Nova Friburgo, está dando a oportunidade aos pré-candidatos, a deputado federal, a deputado estadual. É muito importante, Modesto, isso que a TV e o programa estão fazendo, porque a população vai conhecendo os candidatos da terra, tem a opção de votar nos candidatos da terra, e nós, como pré-candidatos, que somos a federal e estadual, pedimos a você que pense e analise que nós, como o Modesto colocou, nós precisamos votar nos candidatos aqui. Então, eu me despeço, Modesto, agradecendo imensamente a toda a população de Nova Friburgo e região e a você pela oportunidade, e espero voltar aqui depois da convenção, já homologado o nome, para que eu possa vir aqui, não como pré-candidato, mas como candidato e pedir voto à população. Eu lembro também que o Zuri Mauro também está no Cidade Real, ele está fazendo alguns programas, né? Não sei como é que está a agenda dele, mas ele tem feito também alguns programas com os candidatos, pré-candidatos da terra. Então é a TV Azul empenhada em trabalhar em favor da nossa região. Eu vou deixar, como eu venho fazendo nessa série de programas, uma frase que é atribuída a Platão, famoso filósofo matemático grego que viveu há cerca de 2.400 anos. A ideia é a mesma, a forma de escrever que difere um pouco. Vocês vão encontrar várias formas de escrever, mas a ideia é a mesma. Ele disse o seguinte: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Eu falo isso para essa turma que diz que não vai votar porque não gosta de política. Não vai adiantar nada, você vai ser governado por alguém que gosta. E você ir nas urnas, você pode votar num que goste de política e seja uma pessoa séria e trabalhadora. Você não ir nas urnas pode facilitar a entrada de um que goste de política, mas goste de meter a mão também. Pense nisso. Uma boa noite.